Estamos recebendo hoje Juliano Lomonte, que é da Remax, e está aqui contando um pouquinho da sua história de vida. É um parnamirinense, né, de origem, nasceu aqui em Eduardo Gomes na época, que saiu, né, de Parnamirim, mas voltou novamente porque aqui é a sua raiz. E aí ele está contando a sua história. Então, você que nos assiste, e tiver alguém para indicar para o nosso programa, fique à vontade. Indique empreendedores que possam vir contar a história para que todos nós possamos aprender um pouco mais e crescer com a história de vida, com a experiência das pessoas que fazem. E eu digo que Juliano é uma das pessoas que sabem fazer, faz e faz bem feito. Muito bem, Juliano. Como é que foi então, depois desse aprendizado todo, né, fazendo cobranças, uma tarefa que não é fácil, mas como você bem colocou, que exige muita sensibilidade. E aí como era essa história de estar na universidade, cursando Direito, mas não era só Direito não, né? Qual era o outro curso que você fazia na época? Na época eu estava querendo abraçar o mundo com todos os meus... As possibilidades, as possibilidades. Né? Então fazia o curso de Ciências Sociais também, além da Faculdade de Direito, e com essa microempresa que tinha no escritório lá no apartamento, na casa do no apartamento... Desculpa. Era num apartamento ou numa casa? Era nas duas. Era nas duas. E o apartamento e a casa, isso, fazia as duas coisas. Fazia as duas coisas. Então, não deu para segurar muito tempo por conta dos compromissos das universidades. Então, eu acabei focando nos meus estudos na Faculdade de Direito. E uma parte importante na minha Faculdade de Direito foi quando eu resolvi trancá-la também para fazer um curso no Canadá. Na época que eu estava fazendo a Faculdade de Direito, eu pretendia ser diplomata, carreira internacional, mas depois de conhecer um pouco melhor como funciona, não me agradou muito a ideia de ser um diplomata. De ser diplomata. Resolvi então partir para a advocacia mesmo. Mas aí você fez esse intervalo no curso e foi para onde? Para o Canadá. Para o Canadá. E passou quanto tempo lá no Canadá? Passei 3 meses no Canadá fazendo um curso lá. Porque era para justamente essa questão da formação do diplomata. Mas quando eu voltei eu vi que realmente não era muito sua praia. Não era muito a minha praia. Isso é muito interessante, Juliano, porque muitos jovens, né, eu acho que todos nós, né, quando fomos jovens, nós tínhamos inúmeros sonhos, né? Isso. E chega um determinado momento que a gente vai começando a trilhar um determinado caminho e vai descobrindo que não é bem o caminho que nós queremos percorrer, né? E aí a gente refaz a vida e começa uma nova atividade, começa a ter uma outra visão do mundo. Isso é extremamente importante, porque muitas pessoas às vezes têm medo de tomar determinadas posições, quando muitas vezes, né, gostaria, na verdade, era de mudar radicalmente sua vida, ou pelo menos em parte daquilo que imaginava, né, e aí trilhar um novo caminho. E aí você fez isso, né? Fiz isso, juntei na época com mais 2 colegas da faculdade, montamos o escritório, mas por coincidência do destino, os estrangeiros e a parte internacional apareceu de novo na minha vida. E eu comecei a advogar para alguns estrangeiros aqui, principalmente na parte imobiliária. E aí com certeza você já tinha outras línguas que facilitavam a sua comunicação com esses estrangeiros e que facilitava, portanto, né, esse seu diferencial, vamos dizer, nesse mercado competitivo. Né? Foi um diferencial muito proveitoso, principalmente na primeira década de 2000, de 2000 até 2010. Nós sabemos que o Rio Grande do Norte teve um aporte muito grande de capital estrangeiro, de estrangeiros vindo morar aqui em Natal ou investir aqui em Natal. É bom lembrar que naquele período ocorreu uma supervalorização da moeda estrangeira, né, em relação ao real, e isso fez com que os investimentos internacionais, né, ficassem muito mais vantajosos aqui no Brasil. E em particular, né, no Rio Grande do Norte, em função das belezas naturais, as suas praias. Então, inúmeros investidores estrangeiros passaram a adquirir imóveis, comprar terrenos, ou seja, realizar investimentos aqui, porque a diferença cambial era extremamente vantajosa. Muito vantajosa, e muita gente fez dinheiro nessa época, e eles precisavam de um assessoramento aqui, e encontraram, não só em mim, mas em outros colegas também, na época, todo o suporte que eles precisavam. De explicação de contrato em português para traduzir para inglês, principalmente inglês, que foi
a língua mais usual quando a gente está tratando de negócios internacionais, seja até mesmo um espanhol, um italiano. Quando a gente vai fazer um contrato, geralmente eles preferem que o contrato seja em inglês. E aí, Juliano, geralmente o que acontece é que a legislação brasileira ela é muito específica, ou seja, tem muitos detalhes que com certeza, né, não se compara facilmente com outras nações, né? E aí você conseguia fazer esse trabalho e de uma certa forma facilitava por você ser advogado, né? Isso. Ou seja, de você ter conhecimento da legislação, facilitava então todo esse trabalho. Facilitava esse trabalho, e é um trabalho que o mercado não tinha muita gente na época para fazer. Então a gente sempre procurou, quero fazer alguma coisa diferente do que o mercado não está fazendo, e eu comecei a fazer isso. Então tinham poucas pessoas, foi uma época muito boa em termos de aprendizagem também, porque direito imobiliário, a parte imobiliária é uma parte que requer muita atenção. É uma parte muito séria, às vezes está lidando com o sonho da vida de uma pessoa. E geralmente é isso. Ou então lidando com o dinheiro das pessoas que estão investindo em imóveis. Ou tudo aquilo que ela conseguiu acumular em determinado período, resolve fazer um investimento, aguardando logicamente a segurança, a confiança, a possibilidade de rentabilidade e até de lucratividade no futuro, né? Ou seja, as pessoas investem com essa perspectiva, né? Exato. E muitos colegas tinham até medo de fazer esse tipo de assessoramento a esse tipo de cliente, porque não tinha conhecimento e tinha medo. Então, além da dificuldade do idioma, né? Idioma também. Do relacionamento com um idioma diferenciado, e conseguir, né, realizar essa não só a conversação, mas principalmente a legislação compatível e explicável a quem vem de fora, né? E passar o entendimento da burocracia do Brasil para uma pessoa de fora, principalmente as pessoas da Inglaterra, vou dar um exemplo, eles não conseguem entender muitas coisas. Então a gente tem que ser muito paciente para explicar o passo a passo, por que demora, por que não demora, por que a necessidade de um documento que... Mas, Juliano, a gente deu entrada nesse documento faz 2 meses, mas não saiu, a gente tem que esperar. Então, é um jogo de cintura muito grande. Você tem que estar equilibrando. E aí, com certeza, a sensibilidade conquistada nas cobranças, né, começou a trabalhar, né? Sim, e a transparência também. E a transparência. Muito bem. Juliano, vou pedir mais um pouco da sua paciência, vamos entrar aí no mais intervalo comercial e logo mais voltaremos com esse bate-papo tão gostoso com o Juliano, que está contando da sua experiência profissional. Minutinho só.